Para iniciarmos, gostaríamos de convidar como moderador deste primeiro bloco o senhor Domingos Urbano, do CEMADEM. Vamos recebê-lo aqui, senhoras e senhores, com os aplausos de vocês para animarmos esta manhã. O senhor Domingos é tecnologista sênior do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, atuando desde 2014 na gestão da rede observacional, membro do Grupo de Coordenação Intergovernamental para o Sistema de Alertas de Tsunamis e outros riscos costeiros para o Caribe e regiões adjacentes. Da Comissão Oceanográfica Intergovernamental, COI-Unesco, possui graduação em Oceanologia pela Universidade Federal do Rio Grande, doutorado sanduíche em Ciências na área de Oceanografia Física pela Universidade de São Paulo e no Massachusetts Institute of Technology, pós-doutorado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais na área de Interação Oceano-Atmosfera. Muito bem, já está descrita aí a titularidade do senhor. Seja muito bem-vindo. E neste momento, para a primeira palestra com o tema Requisitos, Recomendações e Orientações para a Calibração da Instrumentação Hidrometeorológica, convidamos ao palco para a sua apresentação o professor Márcio Santana, engenheiro meteorologista do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Será que ele já está aqui, professor Márcio? Pois não, professor, seja bem-vindo, receba os aplausos dos nossos convidados. Professor Márcio é mestre em Engenharia e Ciências dos Materiais pela Universidade de São Francisco, área de concentração em Metrologia, engenheiro mecânico industrial pela Escola de Engenharia Industrial e Técnico Eletrônico pela Unesp, CTIG, engenheiro metrologista na área de Metrologia Ambiental, da CGIP, Comite, do INPE, e representou o Brasil no projeto Metrology for Meteorology and Climatology for Latin America, coordenado pelo PTB da Alemanha entre 2018 e 2022. Foi responsável pela implantação do sistema de gestão da qualidade, segundo a norma ISO/IEC 17025, pela acreditação na área de vácuo da metrologia espacial e pela criação de laboratórios de metrologia ambiental do INPE. Seja bem-vindo, professor Márcio, para a sua apresentação. Acho que já está ligado, sim. Começa. Bom dia. Obrigado. A apresentação é um compilado, né? Não vai ser possível, né, colocar todo esse assunto aqui, mas é um compilado e já coloco-me à disposição, né? Se alguém precisar de alguma informação aí, né, tem um e-mail, tem contatos aí, vocês, né, fica à vontade. Aqui a primeira pergunta, né? Se a gente quiser convencer os nossos gestores a implantar calibração, a gente chega na sala dele e coloca 2 sensores, né, ou de temperatura ou de umidade, e deixa lá os 2 lá para ele medir, para ele começar a ver aqui, né, vão dar medidas diferentes. Aí ele vai entender, né, começar a entender que, opa, mas daí ele vai perguntar para você ainda, né: "Estão calibrados?" Você vai falar que sim, né, estão os 2 calibrados, não é isso? Então, porque é uma visão que as medidas são determinísticas. Então todo mundo trabalha com tentando achar que são determinísticas e essas, né, são probabilísticas. A gente vai mostrar para vocês aqui que não existe essas medidas aí. Hoje a gente eh, essa época, por exemplo, quando acontece alguns eventos no país, a gente, né, começa o pessoal a telefonar para a gente para tentar resolver alguns problemas. Então hoje está medindo, por exemplo, esses meses aí de chuva. E os dados, né, começa o pessoal não é qual o dado que está certo, qual que está melhor, né, e daí o pessoal entra em contato com a gente, né, porque aqui tem um exemplo, né, você está medindo chuva, né, e aí aqui, medidas realizadas com instrumentos de diferentes tecnologias, marcas ou modelos produzem resultados distintos.
E como que eu vou qual desses que está medindo corretamente, qual deles que eu vou usar, para qual aplicação, né. Então aí que começa a entrar a metrologia para ajudar a ter, né, você ter vamos dizer assim, alternativas de você ter umas respostas melhores. Então, aí é possível você fazer experimentos, não só a calibração, fazer experimentos para você ter uma correlação, né, entre as medições desses tipos de sensores, ok? Ou de sistemas. Aqui também coloquei os data loggers, né? Em que muita gente também, opa, mas os data logs também precisam ser calibrados? Dá diferença de usar um data log e usar outro data logger? Né? Então são essas questões que quando a gente está trabalhando, a gente vai ver que dá diferença. Então também tem que ser calibrados, principalmente os analógicos. Né. E aqui tem, né, por exemplo, os anemômetros, tecnologias diferentes. E quem já trabalhou com isso aqui, se você colocar ele para medir vento, vão dar resultados, né, iguais. Aí é quase ganhar na loteria, né, se você der resultados iguais, né, ok? Então, né, aí começa, fala: "Poxa, como é que eu consigo começar a resolver esse problema?". Então, né, calibrando que a gente consegue começar a resolver essas questões, ok? E se a gente quiser apertar um pouquinho mais, né, a gente responde isso aqui: medidas realizadas com instrumentos de diferentes tecnologias, marcas, modelos, produzem resultados distintos? A gente pode responder assim: sim, de mesma marca e mesmo modelo também, ok? Então a gente tem uma resposta melhor ainda para o pessoal justificar a calibração dessa instrumentação. E o que que é a metrologia aplicada? Metrologia aplicada, né, é a gente trazer parceiros para ajudar a gente a resolver algumas questões dos resultados lá na metrologia. Então nós temos uma instrumentação, que é uma instrumentação também dedicada. Nós temos uma estatística, que a gente vai falar um pouquinho também, que é dedicada na área de metrologia. A parte de qualidade, né, que tem um sistema de gestão da qualidade também dedicada lá, mas tem a fermonologia. Então, a gente precisa de pessoas, de usuários, às vezes, para poder conseguir interpretar esses resultados. Então, calibrar pluviômetro é diferente de calibrar piranômetro, que é diferente de calibrar termômetro, ok? Que cada um, às vezes, até o tratamento estatístico a gente muda um pouco, né? Por causa da fenomenologia. Ok? Então, a gente precisa de especialistas aqui, ou você está próximo desses especialistas. Então, quando né, dá um exemplo aqui, se o Semadem pede, a gente sabe para que ele está precisando usar essa instrumentação, vai ajudar a gente até alguns requisitos. Lá na calibração, a gente muda alguns requisitos na calibração. A gente muda até o protocolo na calibração. Né? Algumas calibrações a gente pode fazer de uma forma, né, comum para todo mundo, mas nessa área normalmente a gente vê qual que é a aplicação e a gente às vezes vai trabalhar um pouquinho diferente a calibração. O pessoal da academia, né, que está muito comum, quando eles calibram alguma coisa com a gente, eles pedem todos os dados brutos da calibração também, ok? Então eles podem continuar o processo de tratamento dos dados com isso daí. Então, os laboratórios de calibração, né, se alguém pedir os seus dados brutos, né, qual que é o problema de você passar os dados brutos para o seu cliente, tá? Essa área é comum o pessoal pedir, tá ok? É comum pedir. Então você passa os dados, sem problema. Porque às vezes ele quer continuar com, né, a metodologia de tratamento de dados. Ontem eu falei, né, que a WMO, junto com o BIPM, eles assinaram um acordo, né? Isso já em 2010. Agora a gente tá 15 anos depois que a gente está fazendo o primeiro metro ambiental, ok. Eles começaram já a fazer, né, na Europa esse metro ambiental, ok. E a gente conseguiu trazer agora para o país esse metro ambiental. Requisitos. Então, na metrologia, há alguns que são requisitos, né. Então, utilizar o Sistema Internacional de Unidades. Eu não vou entrar, porque o pessoal do INMET também vai dar uma palestra, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas, né, então tem o Sistema Internacional de Unidades, que a gente usa isso daqui, mesmo que a gente está trabalhando, o pessoal da aviação
trabalha com algumas unidades em nós, por exemplo, para velocidade, mas a gente também, na hora de reportar, a gente reporta também em metros por segundo lá no certificado, ok? Porque a gente está usando aqui o Sistema Internacional de Unidades. O vocabulário internacional de metrologia, já falei um pouquinho ontem, mas aí a gente consegue falar a mesma linguagem, né? Ele tem todas as línguas, né? Tem inglês, francês, espanhol, tal. Então a gente consegue conversar com o mundo inteiro isso aí. Então é legal nessa área de instrumentação que a gente não precisa, né, ter um jargão daqui é diferente do jargão de outro dos Estados Unidos, do Japão. Então sempre a gente usa a mesma, né, o mesmo vocabulário. E também existe um guia que é para expressão da incerteza de medição, que eu vou falar um pouquinho também daqui a pouco, né? Que para calcular a incerteza de medição, que não é uma prática tão utilizada ainda, o pessoal que trabalha em várias aplicações da meteorologia. O IPCC pede que se calcule a incerteza, tá? Lá no painel lá do clima pede que se calcule a incerteza, que mostra a incerteza lá, tá ok? Mas não é muito comum no dia a dia o pessoal propagar a incerteza de medição, né? Tem uma norma para requisitos de laboratório, né, que é a 17.025. É interessante porque a gente não precisa ficar se preocupando, às vezes, né, com certo tipo, por exemplo, como que eu devo relatar os resultados? Na norma tem lá, então você não precisa ficar aí, quem está montando o laboratório e tal, reinventando, como é que eu vou fazer um certificado? Você tá aí, segue a norma aí, pronto, né? Não fica gastando energia, já tem um grupo que já gastou energia para, né, ter esses requisitos aqui. E tem um guia, que esse guia ajuda muito, né, para a gente trabalhar essa parte de fenologia, que chama o guia, que a gente chama guia WMO número 8, ok? E está sempre atualizado agora. Esse guia, ele deve ter umas quase 500 páginas, porque é dividido também por variáveis meteorológicas. Na meteorologia a gente chama grandeza, lá a gente chama variáveis meteorológicas, né? Então, temperatura, chuva, né, que eles falam precipitação, umidade, então, e só que tem algumas coisas lá nesse guia, ele é de 1960, se eu não me engano, então tem informações lá que eles vão colocando, então muitas vezes tem lá mostrando alguns instrumentos ainda que não você não encontra mais no mercado e tal, mas tem lá essas informações também. Então, quem é de laboratórios de metrologia, né, é legal vocês dar uma olhada nessa publicação que é muito interessante, né. Então aqui a gente tem os requisitos, aqui a gente trabalha como recomendação, né, recomendação da WMO, e aqui também tem algumas normas, algumas regulamentações governamentais, algumas orientações, que é chamado para boas práticas de laboratório. Então, quando a gente quer alguma orientação, por exemplo, para calibração de temperatura, a gente pode entrar, por exemplo, no site do Inmetro e tem lá as orientações para calibração de sensores de temperatura. São orientações que também ajudam o pessoal do laboratório a implantar seus procedimentos de calibração, né. Bom, tá tudo aí, né, pessoal, né, e dá para avançar, né, todo mundo montar seus laboratórios, dá para avançar, para a gente melhorar a confiabilidade dos dados. Aqui, né, daí tem as normas para cada aplicação, aí cada um vai escolher sua coleção aí, sua coletânea de, né. Então, BCRN, o pessoal que trabalha com radiação, ICAO, o pessoal da aviação, né, o SGS, o pessoal da geologia, química, né, Standard Methods ou Eraquem, anemometria, MESNET. Então tem uma coleção aqui que você vai ver qual que se adequa. E aí tem bastante informações, né, que ajudam você nos seus processos. Aí que tem normas, tem recomendações e as orientações. Então, por exemplo, na área de energia eólica, né, o pessoal que precisa calibrar seus anemômetros, né, tem um procedimento pronto até na internet da MESNET lá. Se você quiser calibrar o anemômetro, né, se você quiser, segue essa norma aqui e tal, né, então você, né. O pessoal de oceanografia utiliza, né, a água padrão da IAPSO, né, como, né, para calibração de salinidade lá em aplicações oceanográficas, utiliza isso daqui, tá. Então é uma recomendação científica, na área científica, tá ok. A gente sabe que existe outros padrões de salinidade, mas essa é usada, né, na pessoal da oceanografia, porque historicamente eles trabalhavam com isso aí e dá para continuar o histórico disso aí. Aqui
por exemplo, né, para calibração de barômetro, por exemplo, classe B, como é que eu faço? Ah, então tá aqui, tem uma orientação, por exemplo, no site do Inmetro falando de, né, calibração de sensores de pressão, né, que tem que fazer 2 ciclos no mínimo lá de, né, ascendente, descendente ou carregamento, descarregamento de pressão, tá. Então aqui a gente tem, né, aqui só para requisitos, recomendações e orientações. Então mas tem esse vasto oceano aqui de, né, de instituições, aqui a EPE, por exemplo, a parte de, pesquisa energética no país aí, então, cada um usa o seu conjunto aí de, né, de, publicações e técnicas. Bom, esse recado é claro que a gente está dando aqui para o pessoal da meteorologia, da climatologia, né. Por que calibrar? Né. Então, a gente pode responder, né, então pode ser simples, por que calibrar? Porque o tempo passa, né, e passa também para a instrumentação, ok? Não passa só para a gente não, passa então ela está se modificando. Então a gente precisa ver se ela continua tendo aquelas características, aquelas especificações que servem para a nossa aplicação, ok? Há o mito, né, que quando tem que calibrar você tem que, né, fazer faixa toda, não, você vai fazer de acordo com a sua aplicação, ok? Há calibrações mais simples que atende às aplicações da área de meteorologia, climatologia, ok? Então não precisa também. Agora, como é que eu posso, né, comparar aqui, né? Se eu nenhum desses estiver calibrado, como é que eu posso, né, saber qual o vento que está aqui, ok? Preciso de uma referência. Então, aí sim, com a calibração eu consigo fazer a comparabilidade aqui dos dados. Isso aí vale para, né, diferentes instrumentos de radiação, pressão, chuva, né, temperatura, umidade, etcétera. Aqui o nosso colega vai falar sobre rastreabilidade, mas aqui, então a gente tem o Sistema Internacional de Unidades, né, que do instituto do BIPM, Biro Internacional de Pesos e Medidas. É isso aqui que faz, né, vamos dizer, a gestão mundial aqui, né, dessas grandezas aqui. A gente tem os institutos nacionais de metrologia, que aqui no Brasil tem o Inmetro, primários, né, que ele serve para calibrar os padrões dos laboratórios, ok? Até ele às vezes calibram outros instrumentos para nós, mas, né, o objetivo deles principal é calibrar os nossos padrões. Então a gente, um laboratório das redes ou até mesmo, né, os nossos laboratórios, a gente encaminha para ter o padrão calibrado com ele. Eles fazem uma comparação entre eles e assim a gente pode falar que 22 graus Celsius aqui em São José dos Campos é a mesma coisa que 22 graus Celsius no Japão e assim por diante, né? Porque há uma comparidade mundial, você tem isso daí, você consegue, né? Então a gente está, isso aí chama rastreabilidade meteorológica, a gente chegar, né, aqui que são usuários, né, que de alguma forma calibraram nos seus laboratórios ou laboratórios de terceiros, esses terceiros encaminharam para as redes encaminharam, né, para os institutos nacionais de metrologia, então a gente tem essa rastreabilidade aqui, né, que é a rastreabilidade que a gente fala, rastreabilidade é o Sistema Internacional de Unidades. Na metrologia a gente também tem alguns laboratórios, né, os centros regionais de instrumentação da OMM, que ele também tem alguns padrões que eles calibram juntos aos institutos nacionais de metrologia, e ao invés da gente, né, solicitar para a rede ou para o laboratório, a gente também pode encaminhar para os centros regionais de instrumentação. Aqui o Centro Regional de Instrumentação na nossa região fica na Argentina. Então, o processo burocrático de você encaminhar o instrumento para lá e voltar é muito mais caro do que você mandar internamente, né. Ok, então, às vezes, a gente nem faz isso porque, né, o processo não compensa, né. Mas é assim que é a rastreabilidade na nossa área. E tem também alguns, tem o PMOD, por exemplo, que é o Centro Mundial de Radiação, onde a gente encaminha o nosso piranômetro, o pigiômetro, a parte de radiação, radiação solar. Então a gente, né, tem a rastreabilidade e ele tem o mesmo status de um Instituto Nacional de Metrologia, então que na parte de radiação. Bom, então a rastreabilidade aqui, então, e nessa disseminação a gente vai trabalhar que aqui a gente tem as menores incertezas e claro que vai aumentando porque
os equipamentos nossos são calibrados aqui, que foram calibrados, então você vai propagando a incerteza, vai aumentando a incerteza. Mas isso aqui é ruim? Não. Se serve para sua aplicação, não. Às vezes, você tem uma instrumentação que não dá para você mandar num laboratório aqui, porque a incerteza dele já está alta. Às vezes você tem que realmente entrar em contato com o Instituto Nacional de Metrologia por causa das suas incertezas, ok? Então, às vezes, daria para mandar para a rede brasileira de calibração, para um laboratório acreditado? Muitas vezes, a maioria das vezes sim. Alguns casos a gente não consegue por causa da incerteza. Então, o que que a gente vai falar? Todo laboratório tem que ter a sua CMC, né, que é capacidade de medição e calibração. Ok? A gente vai falar um pouquinho disso. Então, antes a gente fazia as medidas assim. Vai lá e mede. Ok? Aí alguém falou para nós, olha, tem né, tem mais alguma coisa aí, cara. Só medir parece que está diferente. Também você coloca 2 sensores, está dando medidas diferentes, né? Aí, aí falaram, olha, tem uma correção a ser feita. Então, quando você calibra, você conhece qual a correção que você vai fazer no seu equipamento. Então, com o passar do tempo, vai, claro, mudar essa correção aqui. É por isso que a gente calibra, para melhorar essa correção. Você imagina um equipamento que tem 10 anos de campo, se a gente não tem esse controle, a gente não sabe qual é a correção, né? Então, na calibração, a gente vai conhecer a, né, a correção. E a gente pode melhorar um pouquinho também conhecendo a incerteza, né? Porque no certificado, esse é o resultado da calibração. Vem a medida, que é comparada com o padrão, vem qual a correção que você tem que ser aplicada na sua medida lá, e vem a incerteza de medição. Tá? Então a gente tinha lá, né, a medida 23,4, a correção, né, 0,3. E a incerteza. Então, olha só como que a gente, né, por isso que a gente estava falando, não é determinístico esses valores. Infelizmente, no Brasil ainda fala choveu X, né? Certo? Choveu 110, eu vou até exagerar aqui para ser didático, né? 47. Nossa, como é que o cara consegue ter essa precisão, não é isso? Deveriam também informar a incerteza da medição, ok? Mas com o tempo nós vamos chegar lá. Com o tempo nós vamos chegar nessas informações, ok? Porque daí você, a informação é dessa maneira, né? Então, é dessa maneira que se aplica, ok? E já acabou meu tempo aqui, mas, né, ela tá ali me avisando ali que muitas vezes a correção vem em forma multiplicativa, né, porque você tem um fator de calibração, né, com caso de principalmente em radiação, né, em radiância, você tem um fator de calibração que é multiplicado pela saída, muitas vezes em tensão, embora hoje os equipamentos novos já estão trazendo digitais e já com o fator de calibração internamente, ok? Então ele já te dá até corrigido, tá? Eh, Quando a gente vai encaminhar um equipamento para calibrar, hoje a maioria encaminha o equipamento para calibrar, mas a gente tem que ter o critério de aceitação. Qual o critério que eu espero, né? Qual o máximo que eu espero dessa calibração quando chega o resultado para eu poder comparar, ok? Então, antes de você encaminhar um equipamento para calibrar, qual é o critério de aceitação dos resultados da calibração que você vai falar que esse instrumento, né, está adequado para aquela aplicação sua, tá? Então, algumas aplicações ele aceita 0,5 graus Celsius, outras aplicações aceita, né, até mais, algumas aplicações aceita menos, ok? Então, antes de você encaminhar, você tem que falar, por quê? Porque você vai escolher o laboratório, tá ok? Isso aqui é um requisito de norma, você tem que ter uma regra de decisão. Essa norma 17.025, essa versão, ela está muito voltada para processos, né? E também, né, para você fazer esse gerenciamento de risco, né? Gestão de risco, tá? Bom, então né, e aqui quando você então está fazendo licitação para comprar uma instrumentação, você pode colocar, olha, quero certificado, né, de acordo com essa norma, e o meu critério de aceitação é esse. Isso aí pode servir para você dar aceite na instrumentação que você, né, está adquirindo, ok? Então isso aqui fica melhora o seu processo lá no seu edital, né? Se você não tem isso daí, só a calibração. A gente tem visto muitos certificados ainda que a calibração vem só com ok, calibração ok, né? Então, né, fica difícil. Então, a gente tem que
se você bota um bom critério de aceitação, pede que essa norma, você acaba, né, o pessoal correndo atrás e entregando o certificado do jeito que você precisa, ok? Muitas vezes o critério de aceitação a gente quer ver em cima da especificação técnica do instrumento, né? E muitas vezes aqui, por exemplo, na área de metrologia, a gente usa a recomendação da WMO para a gente fazer o critério de aceitação, ok? Aqui fala, né, a- a- qual é a variável, qual a faixa, né, que você que esse instrumento pode ter, mas você pode colocar a faixa que você precisa, qual que é a incerteza aceitável, tá? E qual o tempo de aquisição. Na calibração, inclusive, a gente consegue ver se aquele tempo entre as medidas de campo está de acordo, se está adequado, tá ok? Porque nem sempre o pessoal, às vezes, compra, isso é comum, compra alguns sensores e coloca o sensor para fazer a medida a cada 1 segundo. Aí na calibração a gente vê que esse tempo está muito baixo, que não respeita o tempo de resposta do sensor, tá ok? Então é possível você ver isso aí também com alguns testes estatísticos lá na calibração, tá? Coisa que alguns laboratórios não fazem, porque o pessoal não pede, mas tem condições de fazer, ok? Aqui, por exemplo, o pessoal da aviação usa, né, as recomendações da ICAO, né, por exemplo, né, impressão, sensor, né, incerteza de 0,5 hectopascal, tá? Da OMM um pouquinho maior, tá ok? Temperatura aqui é 1 °C, tá ok? De incerteza. Aqui a gente tem regras de decisão para verificação de campo. Então, a gente tem muita instrumentação, não dá para calibrar ainda, mas você pode começar a verificar também com rastreabilidade. A Agência Nacional de Anos, na crise, a gente teve uma crise hídrica no começo dos anos 2000, aí nós sentamos, a ANA junto com a ANEEL, ó, a gente tem um parque enorme de pluviômetro, a gente não sabe, né, como que a gente vai fazer para calibrar tudo isso e tal, só que não dava para calibrar aquilo naquele tempo que a gente precisava. Sentamos, poxa, você, né, vai levar um dispenser, uma garrafinha que tem uma quantidade de água aqui. Essa garrafinha você pode ter rastreabilidade. Você coloca essa quantidade, né? Você coloca lá, coloca na balança que está calibrada. Opa, eu sei que eu tenho aqui, né, 500 ml de água, 500 mililitros de água mesmo. E vou lá, vamos supor que tem que dar 100 basculadas, ok? Leva para campo e eles criaram um critério que era aceitava 10%. Então chegou lá, é para dar 100, deu no entre 90 e 110, beleza, deixa o pluviômetro lá, está verificado. E quando se, né, desse mais, retirava para calibração. Então são não só para essa grandeza, tem para outras grandezas kits de verificação que pode você melhorar, né, a qualidade dos dados de campo, ok? Aí tem também para IPE, né? Algumas recomendações, orientações, por exemplo, sensor de umidade, né, principalmente, você calibrar ele na posição vertical, horizontal, dão resultados diferentes em laboratório. Então, vai calibrar na mesma posição que se usa em campo, tá ok? Isso já é. Então, você usa o tempo que você usa em campo, a posição que usa em campo, você acaba, né, tentando reproduzir o ambiente de campo dentro de laboratório para você ter uma calibração de acordo com o que o seu usuário está precisando, seu cliente está precisando, tá? E aqui tem um critério, aqui tem a parte, a gente usa na estatística, né? A estatística clássica, o pessoal trabalha só com a repetibilidade das medições, né? Na metrologia, a gente, né, além da repetibilidade, entre características dos sistemas, a resolução, o certificado, etc. O que acontece, a gente vai ver, às vezes, a temperatura, a pessoa coloca um número muito maior de casas que a resolução do instrumento. Então, na estatística aplicada à metrologia, a gente entra esse fator também, ok? Então, eu não posso ter uma medida, concorda? 19,23 °C. Se a resolução dele é 0,1, 0,2, eu não posso ter, ó, né, casas a mais. E na estatística, né, entra também esse fator, ok? Aqui tem uma orientação, normalmente, pessoal, é esse marrom, o isogan que usa em laboratórios, e muitas vezes quando a gente pega um instrumento diferente, marca diferente e tal, a gente faz um procedimento diferente para validar essa calibração, né, uma marca que você não conhece e tal, para melhorar um pouquinho, que a gente tem alguns testes estatísticos, ok?
que inclusive dá para você ver essa parte de tempo de resposta, etc, tá ok? Aí depois, se alguém quiser, já entra em contato com a gente. Só fechando aqui, a WMO fala, né, não adianta você ter bastante dados, bons dados não são necessariamente excelentes, né, mas você conhecer a qualidade desses dados. É a WMO que está colocando essa informação, ok? Muito obrigado. Ah, nosso padrão aqui, né, que é o melhor padrão nosso, isso aqui. Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação, professor Márcio. É sempre um grande prazer estarmos juntos nos eventos da Remesp. E nós vamos solicitar que o senhor permaneça aqui no palco para integrar aqui junto com o senhor Domingos e para apresentar a próxima palestra com o tema A Importância da Rastreabilidade e Acreditação para Instrumentos Utilizados nas Previsões Meteorológicas. Convidamos o senhor Bruno Mascarenhas Lozano, pesquisador, meteorologista, Diretoria de Meteorologia Científica do Inmetro. Vamos recebê-lo, senhoras e senhores, aqui no palco. Seja bem-vindo, Bruno. Ele é mestre em metrologia e qualidade pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro. MBA em Administração e Qualidade pela Uninter, pós-graduação em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica pelo IFES e graduação em Gestão da Produção Industrial pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. É também técnico em Meteorologia pelo Cefet de Química, atual IFRJ, possui mais de 17 anos de experiência na área de meteorologia, passando por diversas grandezas como pressão, temperatura, umidade, dimensional e massa. Atualmente é responsável pelo Laboratório de Higrometria do Inmetro, professor no curso técnico de meteorologia do Inmetro e professor substituto no IFRJ. Seja bem-vindo, professor. Tenha a bondade de iniciar a palestra. Obrigado. Passa escrito, passa lente. Bom dia, pessoal. Primeiramente é um prazer estar aqui. Falar de metrologia é muito bom para a gente, né, que trabalha no Inmetro, que vive isso no nosso dia a dia, né? E acho que na área ambiental a gente está vendo a aplicação prática da metrologia, então assim, é muito bom estar aqui, né, contribuir um pouquinho, falar um pouquinho da nossa experiência e do que a gente faz lá no instituto, né, tentando trazer essa aplicação prática e esse retorno para a sociedade. Afinal de contas, o Inmetro é um órgão, né, nacional, federal, né? Então, assim, suceder o professor Márcio já é difícil aqui, né? Ele resumiu muito bem a nossa área, resumiu muito bem como a sistemática funciona. Essa palestra agora, eu vou pedir uma licença aos meteorologistas, né, para a gente dar um passo atrás, de poder falar um pouco mais da nossa linguagem meteorológica aqui e tentar fazer um link disso com a parte meteorológica, né? Então a gente vai falar da importância dessa rastreabilidade. Muito do que já foi dito aqui apenas vai ser testado nesse momento, né? Então dei um passo um pouco atrás para a gente poder alinhar essa linguagem meteorológica, né? Tá? Então, primeiramente a gente vai, né, tem um lito ali, né, nossos tópicos, né? Vou fazer uma introdução, nossos temas, falar sobre medições na meteorologia e sobre rastreabilidade meteorológica e a nossa rede brasileira de calibração. Eu vi que tem alguns laboratórios acreditados, né, aqui. Então, assim, vocês vivem isso muito mais do que a gente. Então, o objetivo é trazer esse pensamento meteorológico para a meteorologia, né? Então, vamos falar sobre acreditação e fazer uma reflexão final, né? Então, para começar, e aí eu boto um pouco da minha visão aqui, né, da meteorologia, o que seria, né? Ela é crucial, né, para as medições, né, para o controle ambiental, e ela estuda os efeitos da atmosfera, né? E aí eu repito aqui, eu trago aqui uma frase que eu ouvi praticamente, eu acho que acredito em todas as palestras, né, que a gente trabalha com análise de dados aqui, né, monitoramento e análise de dados. Então, assim, envolve análise de dados climáticos e meteorológicos, né?
e ajuda a prever eventos atmosféricos e suas consequências, né. Então, assim, eu vou me apegar um pouco a essa parte de análise de dados, porque isso é importante para a gente da meteorologia, né. Já foi, falado algumas vezes aqui, mas dados sem rastreabilidade ou sem confiança, né, então eles podem ser dados não assertivos. Então é sobre isso que a gente vai comentar aqui, tá. E aí, primeiro, eu queria só fazer um paralelo, né, porque eu, como vocês viram ali, eu sou da área de meteorologia desde a época do curso técnico, né, então eu venho trabalhando na área de meteorologia, laboratórios, até chegar no Inmetro. Então, pra gente que é da área de meteorologia é muito comum, né, quando a gente fala que você trabalha com meteorologia, o pessoal já pergunta: "Vai chover?", né. Mas, assim, confunde a nossa área com a meteorologia, que é muito mais conhecida e muito mais difundida, obviamente, né. Não fazendo pouco caso da meteorologia, muito pelo contrário, a meteorologia é extremamente importante e a sua importância ela não precisa nem ser dita aqui entre nós, né, a gente vê que todo brasileiro, praticamente todo brasileiro, acessa, sites para saber a previsão do tempo, antes de sair de casa, se vai chover, se não vai chover, então isso é extremamente importante para a gente, principalmente a gente que vive, né, de vez em quando fazendo algumas viagens, então a gente precisa saber se está frio, se não está frio naquele lugar que a gente vai, né. Mas a metrologia, ela é a ciência da medição e suas aplicações. Então a metrologia, como o professor Márcio já bem explicou, ela tem sua linguagem própria. E essa linguagem própria, ela tem um vocabulário, né, que é o VIN, né, o Vocabulário Internacional de Metrologia. Esse vocabulário é o nosso dicionário, né, então assim, ele nos ajuda a a conversar no mesmo, digamos assim, no mesmo idioma, né, não importa se é inglês, se é francês, se é português, mas no mesmo idioma, quando eu digo mesmo idioma, é o idioma metrológico, né, então existe o Vocabulário Internacional de Metrologia, o VIM, né, que tem sua última versão luso-portuguesa, né, publicada em 2012, e fala que a metrologia ela é a ciência da medição, mas coloca uma nota, né, que é a metrologia engloba todos os aspectos teóricos e práticos da medição, qualquer que seja a incerteza de medição e o campo de aplicação. Então, a metrologia, ela pode ser aplicada em qualquer área, e hoje nós estamos discutindo a aplicação dela na meteorologia. Então, assim, é extremamente importante esse evento aqui, para mostrar mais um braço, né, mais um ramo que a meteorologia está envolvida e como ela é importante, inclusive na meteorologia. Por mais que tenha sido confundida, né, desde o início, a importância de uma em outra é extremamente importante, tá? É extremamente, nítido, né? Enfim, vamos lá. E aí só para fazer um breve, um breve estudo aqui, né, e esse aqui é mais, de forma muito básica, obviamente, aí eu peço licença aos meteorologistas, que são especialistas na área, né. A meteorologia, ela usa diversas medições para fazer uma previsão, dentre elas temperatura, umidade, velocidade do vento, a quantidade de chuva, né. Então, assim, quantidade de água, radiação solar, tudo isso impacta numa boa previsão meteorológica, né. Então a metrologia em todos os círculos, né, que estão empregados na própria previsão meteorológica. E é isso que a gente está chamando a atenção nesse evento aqui, né. Enfim, obviamente, para a gente fazer essas medições, são necessários instrumentos de medição, né. Então os instrumentos de medição, essa instrumentação que eu chamei aqui de instrumentos de meteorologia ou instrumentação meteorológica, né, precisam estar, digamos assim, com os seus resultados confiáveis, né. Eh, então, para a gente ter resultados confiáveis, obviamente, a gente vai precisar ter uma análise desses instrumentos. E essa análise desses instrumentos é o que a metrologia propõe, né. A metrologia agora, tá. Ela propõe essa análise, e essa análise a gente faz em forma de calibração, em forma de um certificado de calibração, um diagnóstico do seu instrumento, né. A gente vai falar mais à frente. Então, como que funciona, essa análise? Por que que ela é importante? Na metrologia, chamamos de rastreabilidade meteorológica, o professor Márcio já fez a introdução desse tema, né. E aí, eu só, fiz a pirâmide de forma diferente, né, vai ficar um pouco didático, um pouco mais a minha cara aqui, tá. Então, assim, a gente tem um Sistema Internacional de Unidade, isso aqui é só para mostrar que a metrologia, ela tem uma organização própria, e é uma organização que é mundial, não é só a gente que está falando de metrologia. O mundo inteiro fala de metrologia, apesar de
de ainda, né, ser uma área um pouco difundida no nosso país, a metrologia ela tem uma organização do mundo inteiro. Então, assim, aí eu convido vocês a fazer uma reflexão assim. Por exemplo, né, vamos para nossas áreas físicas que são mais fáceis de ser compreendidas, né? Então, 1 metro, né? 1 metro, como que a gente sabe que 1 metro tem 1 metro? De onde que surgiu esse primeiro pensamento, né? Então, assim, não vou entrar na história do metro, né? Mas nós temos ali o Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, lá em cima, né? O SI ele define é, como que é, na essência, como que é definido 1 metro, né? Que já foi uma barra de platina e hoje já não é. É uma medição física, né? Uma constante física, na verdade. Enfim, mas aí temos 1 metro definido pelo Sistema Internacional de Unidades. Essa definição ela passa para o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, que é o instituto francês, né? Ele fica na França e ele é o detentor dos padrões mundiais. Então, lá no Instituto Francês, né, temos a definição do metro sendo aplicada na prática, e essa definição ela passa para o Instituto Nacional de Metrologia, no nosso caso, o Inmetro, né? Então, a importância dessa organização metrológica. Cada país do mundo, e obviamente que a gente tem suas exceções, mas cada país que se importa com tecnologia, que está, né, no mercado mundial assim, com uma potência um pouco mais forte, ela tem um Instituto Nacional de Metrologia. E esse Instituto Nacional, de tempos em tempos, faz a comparação do seu padrão nacional lá com o do PIPM, para saber se ele continua sendo 1 metro, ou se não houve variação. Como o professor Márcio bem falou antes, né, os instrumentos eles têm idade também. Então tem vida útil. Qualquer coisa que nós pegamos em nossa vida tem vida útil. Então ele vai se deteriorando com o tempo. Utilizar um instrumento vamos mais filosoficamente, né, é danificar ele aos pouquinhos. Então a gente vai danificando o instrumento aos pouquinhos e ele vai apresentando o que nós chamamos na metrologia de deriva, ele vai derivando, né? Então, com o tempo, a gente vai considerando esse valor de diferença, essa deriva, né, com o tempo, num valor de incerteza de medição. E a gente consegue utilizar esse instrumento, considerando um erro de medição e uma deriva de medição, com uma incerteza, e a gente consegue utilizar esse instrumento com a confiabilidade inicial. Obviamente, tudo vai ter um tempo previsto para isso, né? Mas, a partir desses padrões nacionais, a gente faz a calibração dos padrões da Rede Brasileira de Metrologia, da RBC, né? Nós chamamos de RBC. Então, existe o SI, o BIPM, o Inmetro e os laboratórios acreditados, que fazem um serviço, muitos deles, no mesmo padrão do Instituto Nacional de Metrologia. Eles são rastreados ao Inmetro, que o Inmetro é rastreado ao BIPM, que por sua vez faz na prática a definição da grandeza que está lá no Sistema Internacional de Unidades, tá? Então, a partir disso, no laboratório de calibração, os ensaios e os segmentos diversos. E aí, agora só para finalizar essa reflexão, né? E aí, o que que isso é importante para a gente? Né? Digamos que você comprou uma roupa, uma camisa, né? Que está tá meio torta, né? Digamos assim, está com uma medição um pouco, né, tá mal feito ali a roupa, né? E aí foi se investigar, por que essa roupa tá mal feita? Ah, meu instrumento de medição que mede, né, o meu metro que está lá na empresa, tá com uma deriva muito grande, tá com um erro grande, né? Bom, o que aconteceu? Eu considerei todos os erros de medição, as incertezas, como é que essa camisa saiu torta? Aí ele vai rastrear. Pô, será que não foi o laboratório que calibrou meu metro? Aí vai lá no laboratório. Aí o laboratório, mas meu padrão tá calibrado lá com 1 metro. Aí não pode, aí vai lá no Inmetro, os padrões nacionais. Aí, o Inmetro, meu metro está medindo certo, mas eu estou produzindo um produto errado, de forma errada. Aí o Inmetro vai lá no BIPM. O que aconteceu? Aí com o meu metro aqui, estou reproduzindo essa grandeza aqui, estou disseminando essa grandeza e está saindo com um erro de medição muito grande. E o BIPM vai ver, cara, eu reproduzi certo o Sistema Internacional de Unidade. Ou seja, se eu tenho um produto no meu mercado que eu compro que está com um defeito, eu consigo rastrear esse defeito lá no Sistema Internacional de Unidades. Então, assim, a metrologia é uma ciência que a gente consegue documentar toda essa cadeia, e aí vem a definição de rastreabilidade metrológica, né, do próprio VIM, é uma cadeia ininterrupta documentada justamente para a gente poder ter essa relação entre as unidades de medida, de forma que lá no chão de fábrica consiga rastrear qualquer problema lá na definição da grandeza. Então, assim, pense isso aplicado na meteorologia. Se eu tenho um erro de medição em um instrumento, conseguir replicar ou conseguir rastrear
esse erro até lá onde começou essa grandeza. Olha a confiabilidade que esse resultado pode ter, né? Então, assim, essa aplicação metrológica é justamente para a gente ter esse tipo de pensamento, né? Tá? Então, a definição do vocabulário internacional de metrologia fala que rastreabilidade é a propriedade do resultado de medição pela qual esse resultado está relacionado a uma referência através de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, né? E aí, a gente vem falar sobre essa importância, né? Então, a rastreabilidade influencia diretamente na qualidade das previsões meteorológicas. Por quê? Porque agora eu consigo ter um resultado. Se eu tiver rastreabilidade, eu consigo identificar uns problemas, aplicando as devidas correções e considerando as devidas incertezas, e esse resultado vai ter muito mais confiabilidade. O que isso vai implicar? Esses resultados são válidos internacionalmente. Então, hoje nós temos se vocês observarem, né? E aí eu falo uma percepção pessoal, né? As agências reguladoras elas estão caminhando para exigências de laboratórios acreditados em algumas áreas, né? Então é natural pensar que num futuro muito próximo tenhamos que fazer medições confiáveis e com instrumentos calibrados também na meteorologia. Então isso acho que é uma tendência nacional e talvez até mundial, né? Pois os professores podem nos ajudar com isso, né? Enfim, mas assim, aí eu queria desmistificar uma coisinha aqui, né? O que é calibração, né? Quando a gente fala em calibração, para pessoas que não são da nossa área, imagina-se que o instrumento ele vai ser mexido, vai ser ajustado, né? E aí a gente tem uma diferença. Ajuste, a gente considera com o nome de ajuste. Calibração, não. A calibração é como se fosse um diagnóstico do seu instrumento. É o comportamento matemático dele. Como que o instrumento se comporta se eu estiver medindo pressão atmosférica, né? Se ele está indicando 100 milibar ou, né, 1000 milibar, né? Quanto que é na verdade? Se ele está indicando 1000, na verdade, se eu fizer as correções, é 990. Então, eu vou considerar que aquela medição que ele está indicando não está correta. Eu considero uma correção ali. Eu tiro 10, né? Então, assim, a calibração é esse comportamento matemático dele, tá? Não é a intervenção no próprio instrumento. Tá bom? E aí, o Inmetro faz esse serviço de disseminar a grandeza, e no Brasil inteiro existe a Rede Brasileira de Calibração, que são suportes, são laboratórios que dão suporte à disseminação das grandezas. Então, eles estão rastreados, ligados diretamente ao Inmetro, mas eles reproduzem a grandeza de forma muito mais industrial, digamos, muito mais massiva, né? E consegue atender toda a população. Por que isso? Porque o Inmetro ele tem 1 ou 2 laboratórios para cada grandeza. O Inmetro não consegue atender a população inteira. Então, a gente dá suporte ao mercado nacional. Então, o Inmetro está ali para desenvolver uma tecnologia de medição um pouco melhor, né? Para trazer essas tecnologias para o país e, assim, dar suporte à Rede Brasileira de Calibração, que, obviamente, faz um trabalho muito bom, né? A Rede Brasileira ela é avaliada pelo Inmetro, no máximo a cada 2 anos, né? Dependendo da grandeza, obviamente, mas a cada 2 anos sofrem avaliações periódicas do Inmetro. O Inmetro tem uma coordenação geral de acreditação, que é a SEGEC vai até os laboratórios, tem seus especialistas, né? Contrata os especialistas para ir no laboratório, eles vão lá, fazem essa avaliação desse laboratório, para garantir que o laboratório mantenha um padrão de qualidade segundo a norma ISO 17025, né? Que o professor Márcio já apresentou para a gente, tá? Então, qual é a responsabilidade do Inmetro nisso? É gerir, né, essa rede brasileira de calibração. Então, os laboratórios acreditados, eles são divulgados no site do Inmetro, inclusive. Tem o site do Inmetro, você procurar laboratório acreditado e colocar a grandeza que você quer fazer o serviço, que é instrumento de temperatura, de pressão, coloca lá essa grandeza. E a região, você faz um filtro e você vai encontrar os laboratórios da sua região que fazem esse tipo de serviço. Então, assim, é algo bem assim, gerido e bem controlado pelo próprio Inmetro, né? Obviamente, os laboratórios podem ter rastreabilidade com outros institutos nacionais de metrologia também, né? Mas eu estou falando aqui do nosso instituto, que é o Inmetro, tá? Então, qual a importância disso, né? A importância disso é essencial para garantir, né, para prover a confiança nas medições. Então, a rede brasileira ela consegue atender, tem um braço para atender todo o país, basicamente todas as grandezas. Obviamente,
existem coisas novas que estão surgindo, né, pluviômetros, que a gente precisa ter uma rastreabilidade, e aí essas coisas novas possivelmente no futuro vão ser implementadas, e aí a gente precisa do feedback da sociedade, o que está sendo importante para a gente levar para o Inmetro começar, né, startar, né, esse tipo de pensamento meteorológico em algumas áreas, né? Tá? Beleza, então, o que a gente vai conseguir com isso? Conseguir uma exatidão melhor nas previsões meteorológicas, nas previsões climáticas, né? Conseguir mais assertividade nos dados que estão sendo coletados, tá? E essa exatidão depende da qualidade desses dados, e a qualidade diretamente está ligada com a medição confiável, tá? Então, a metrologia, ela é o pilar, ela é um dos pilares da qualidade. Se a gente não tem medições confiáveis, possivelmente a sua qualidade vai estar comprometida. E nós estamos falando de qualidade de dados aqui, que é essencial que tenhamos medições confiáveis, né? Então, os resultados confiáveis ajudam na preparação para eventos climáticos extremos, né? E aí a gente está, obviamente, aqui extrapolando essa ideia. Estou falando de eventos climáticos extremos, né? Mas ajuda em qualquer previsão, né? Se a gente tem que dar um alerta para a população, você consegue dar esse alerta com um tempo um pouco mais razoável, né? Que a população consiga se deslocar daquele local, por exemplo, né? Tá? Mas o que é acreditação? A acreditação é o reconhecimento formal da capacidade de os laboratórios conseguirem reproduzir as grandezas de forma confiável, né? Então, na verdade, é justamente isso, né? É o reconhecimento formal que um organismo atende a requisitos específicos daquela norma. Então, a norma 17025 é o padrão de qualidade para laboratórios de calibração. E os laboratórios que atendem a essas normas, eles têm um padrão de qualidade altíssimo, né? Então, se vocês tiverem a oportunidade de visitar um laboratório de calibração acreditado, vocês vão ver o que nós estamos falando aqui, né? Eles têm um padrão de qualidade altíssimo, todos os procedimentos documentados, como a norma exige. E a gente tem que exaltar isso, né? Porque os laboratórios trabalham constantemente em cima desses procedimentos, dessas normas, desses requisitos, para manter um padrão alto de qualidade, para atender a sociedade e para atender, muitas vezes, as medições que impactam na meteorologia, né? Então, os laboratórios trabalham e parabéns aos laboratórios, né, que estão por aqui, né? Tá? Então, promove a confiança dos resultados. Essa acreditação seria isso, né? Aí temos esse símbolo aqui, é um símbolo famoso da acreditação, né? Então, os certificados de calibração dos laboratórios que são acreditados segundo a 17025 aqui no Brasil, né? Existem outras normas, tá? Estou falando da 17025, eles têm esse símbolo aqui, tá? Então, esse reconhecimento formal, o laboratório pode também utilizar esse símbolo. A utilização incorreta desse símbolo é uma não conformidade, é um problema sério, mas os laboratórios acreditados utilizam isso de forma correta e isso pode ser percebido no certificado. Então, ele tem o número da norma em cima e embaixo teria o número da acreditação daquele organismo de certificação, aquele organismo acreditado. Então, quais são os benefícios? Aumenta a confiança nas previsões meteorológicas, promove a uniformidade e a precisão das medições realizadas. Então, assim, muitos acordos internacionais, inclusive, dependem de uma metrologia bem feita, né? Às vezes, algumas empresas não conseguem entrar em outros mercados porque ele não consegue atestar que a medição que ele faz no próprio laboratório ou no ramo que ele está trabalhando não atende a padrões internacionais. E como a gente falou aqui, a 17025 é uma norma internacional, existe um vocabulário internacional de metrologia, então, assim, até para isso, a metrologia ela vai ser essencial no processo. Tá? Então, facilita a aceitação internacional dos resultados. Né? Beleza? Então, a rastreabilidade tem o potencial para melhorar previsões meteorológicas, sistemas de monitoramento de tempestade, e aí a gente pode extrapolar isso para qualquer impacto que a meteorologia possa trazer para a gente. Tá? Vamos encerrar já. Vamos lá, impactos na sociedade, só para a gente encerrar. Né? Então, previsões mais assertivas, né, afetam diretamente a vida das pessoas e as decisões que elas tomam em cima dessas previsões, obviamente. Né? Então, a confiança pode reduzir risco de desastres naturais, né? Informações confiáveis ajudam a proteger a saúde e segurança da população. E aí, eu peço licença, né, a vocês para poder trazer só para a gente encerrar, tá?
últimas fotos de alguns desastres naturais que têm acontecido no nosso país nas últimas 2 décadas, por exemplo, né? Já foi falado muito aqui, mas em 2011, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, aconteceu esse desastre que mais de 1.000 pessoas foram afetadas, assim, 900 e poucas pessoas morreram, outras pessoas desapareceram, né? E aí a cidade inteira virou um caos. Agora, recentemente, Petrópolis, né? Há pouco tempo. Ano passado, Nova Iguaçu. Então, teve vários problemas estratégicos, né? E as mudanças climáticas estão aí, né? Existem pessoas estudando os efeitos, né? Na verdade, assim, por que está acontecendo as mudanças climáticas? No nosso caso, a gente está estudando assim, se eu tiver dados melhores, mais confiáveis dessas mudanças climáticas, a gente ajuda a dar suporte até os outros órgãos que estão estudando o motivo dessas mudanças climáticas, a causa raiz disso, né? E aí a gente consegue fazer uma rastreabilidade até da nossa medida para outras, extrapolar para outras esferas e conseguir ter uma gestão melhor disso e, quem sabe, proteger mais o meio ambiente através atuando nas causas raízes, né? Tá? Então eu vou ter que encerrar, né? Já acabou meu tempo. Mas eu queria deixar esse último recado dessas previsões, né? Então, esses efeitos extremos, né, todos esses efeitos, existem instrumentos de medição. E só para encerrar, né, meteorologia não é uma ciência que... O pensamento meteorológico está sendo desenvolvido muito mais agora, mas não é algo novo, né? Tem lá a frase do general Pompeu, antes de Cristo, ele falava que navegar é preciso e viver não é preciso, que ele estava falando de precisão na navegação. Ele conseguia saber para onde vai, mas na vida ele não consegue saber, né? A frase famosa do William Thomson, né, nosso conhecido como Lord Kelvin, né, ele fala que se você conhece alguma coisa e você consegue expressar o seu conhecimento em números, você sabe dizer alguma coisa sobre isso, senão o seu conhecimento é pobre e insatisfatório. E a metrologia está muito ligada a isso, a gente conseguir expressar o nosso pensamento em números, né, expressar nossas medições de forma confiável e assertiva. Tá? Então, eu vou encerrar, porque meu tempo já acabou. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, professor Bruno. Convidamos para que permaneça aqui no palco, juntando-se aos colegas. Após a próxima apresentação, faremos um debate com a participação da plateia também. E nós gostaríamos de convidar para apresentar a última palestra deste bloco com o tema CFR 21, parte 11, a criptografia HOBO. Como garantir a confiabilidade na aquisição e transmissão de dados? Convidamos o engenheiro Júlio César Hollenbach, CEO e fundador da Sigma Sensors, ao palco. Vamos recebê-lo. Senhoras e senhores, muito obrigado. Seja muito bem-vindo, Júlio, graduado em Engenharia de Controle e Automação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com MBA em Gestão Empresarial. Possui 24 anos de experiência em automação industrial, desenvolvimento de tecnologias embarcadas e integração de sistemas. Atualmente é CEO e fundador da Sigma Sensors, empresa com mais de 15 anos de atuação, reconhecida pela representação exclusiva de marcas líderes globais no setor. Especializa-se na integração de sensores de alta precisão para usinas e cooperativas de grande porte, além de sistemas de automação complexos, assegurando a conformidade com normas regulatórias e a robustez em processos industriais e ambientais. Então, Júlio, o palco é seu, seja mais uma vez muito bem-vindo. Obrigado por estarmos juntos. Obrigado mais uma vez por todos, pela oportunidade de estarmos aqui, um evento fantástico. Então, inicialmente, para todos presentes, um bom dia. Bom, pessoal, o objetivo da apresentação aqui é ser bastante objetivo e trazer algumas informações que me interessou trazer essa informação, porque eu acho que o mercado brasileiro não tem muito informação sobre o que a gente vai dizer aqui, mas tem muito a ver com a questão de calibração e, principalmente, a questão de confiabilidade de dado. Como que o mundo está olhando para termos um dado com confiabilidade, né? Só vou fazer essa introdução para a gente entender a ideia do que eu quero expressar aqui, né? Você imagina hoje uma mineradora com um monte de equipamento, um monte de instrumentos trabalhando, e você tenta imaginar a gestão desse dado, a gestão
da calibração? A gestão de manter tudo isso funcionando, né, de uma maneira eficiente, confiável, e de que as pessoas que vão ter o resultado disso vão conseguir chegar numa conclusão para tomar uma decisão, né? Então, eu vou iniciar aqui. A Sigma Sensors é uma empresa que representa diversas marcas internacionais aqui no Brasil, e nosso time de engenharia usa esses diversos sensores fabricados em várias partes do mundo para criar soluções. Aí são estações meteorológicas, para atender parque solar, para atender a área de meteorologia, para atender diversas áreas existentes no mercado, porque quando se pensa em monitoramento, hoje é tão grande que é até difícil expressar todas as áreas, né? Medição de qualidade de água é bastante grande, né? Aqui é só uma ideia, né, do que está acontecendo hoje. Tem um assunto bastante interessante que o pessoal está falando aí das cidades inteligentes. Isso aí em breve deve avançar muito, né? Porque à medida que nós estamos tendo rede cada vez mais eficiente, de mais baixo custo, o que está acontecendo? As cidades elas começam a ser monitoradas por mais sensores baratos de baixo custo. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, quem cresceu muito foi o LoRaWAN, né? LoRaWAN é uma tecnologia que envia um dado pequenininho por um custo muito baixo e que tu consegue, com uma antena, monitorar 3, 4, 5 mil sensores num raio de 10, 15, 30 quilômetros. Então, tu imagina, as cidades tendo essa rede e esses pequenos sensores espalhados, né, a gente começa a ter eficiência na coleta de dados. E aí entra aquela história. E a confiabilidade desse dado? E a calibração desse dado? Mas eu estou monitorando a cidade inteira, né? Então, assim, cidades inteligentes sendo monitorada é uma coisa futura que vai acontecer de uma forma inevitável, né? Isso vai poupar muito dinheiro e muita gente vai investir nisso, porque vai poupar dinheiro do contribuinte e vai dar uma eficiência fantástica em viver nessa cidade, né? Então, eu vim aqui para tomar um tópico que eu gostaria de falar, que às vezes as pessoas não sabem o que é a CFR 21, parte 11, né? E falar um pouquinho dos sensores inteligentes. A questão é, o que é a importância, né? O que é a CFR 21, parte 11? A CFR 21, parte 11, basicamente, ela surgiu lá nos Estados Unidos, né? E ela é basicamente uma norma regulatória estabelecida, né, pela Food and Drugs Administration, a FDA, Agência Regulamentar da Alimentação e Medicamentos dos Estados Unidos. Então, o que é, né? Por que pegou esse nome? Na verdade, porque o 21 é título 21 do Código de Regulamentação Federativo da CFR, né? E a parte 11 é como se fosse lá o parágrafo 11, né? Tá bom, e o que tem a ver isso, né? O que tem a ver isso é que ele estabelece critérios para aceitação de registro eletrônico, assinatura eletrônica e manutenção do documento digital. Então, o que é isso? Tu imagina que o pessoal lá está transportando medicamento, né, para vários lugares do país. E os americanos começaram a perceber que, pô, daqui a pouco aquele caminhão que estava indo refrigerado já quebrou no meio do caminho, caiu a temperatura, e o medicamento chegou lá e o cara entregou. E foi usado no hospital. Mas, pô, monitoraram esse trajeto? Ah, ok, monitoraram, tá bom. Mas como é que eu sei que esse dado não foi burlado? Essa é a questão. O cara botou o equipamento lá, estava medindo a temperatura bonitinha, mas fazendo um registro de temperatura no Excel. Pô, deu todo aquele BO, o cara foi lá, mudou o registro e entregou para o cidadão lá. E aí? Como é que eu sei que aquele dado não foi burlado? Aí entra a CFR 21, parte 11. Como que eu faço para ter um instrumento que está fazendo uma medição, que está controlando um processo, mas que é impossível eu burlar o registro, né? Seria basicamente pensando aí quase, né, numa criptografia muito forte. Esse é o conceito da CFR 21, parte 11. Então, foi criado uma forma para isso, né? Aí está os requisitos geral. Então, ele fala assim, ó, autenticidade e integridade do dado, né? Então, ali, na autenticidade, né? Então, garantir que o registro eletrônico não pode ser alterado. Ou seja, planilha do Excel eu altero. Um arquivo criptografado gerado, eu não tenho como alterar, né? A integridade. Manter a integridade do dado, né? Apesar de toda vez que tu vai criptografar alguma coisa, tu perde um pouquinho da precisão daquilo, porque tu vai ter um binário ali para fazer aquilo.
Então, a integridade é o quê? É eu poder compactar, garantir que aquele dado, quando eu abrir ele, ninguém mexeu nele, e manter a integridade do dado sem alterar o dado, né? Então, verificar a validação do sistema. O sistema que controla tudo isso, ele tem uma validação. Tem alguém que vai fazer o controle disso aí. Proteção de acesso. Isso é bem interessante. O controle de acesso por usuário, né? Saber quem baixou o dado. Se alguém alterou alguma coisa naquele dado, a pessoa tem que botar o registro dela, né? Rastreabilidade para auditoria. Isso aqui é extremamente importante. Como eu falei, empresas grandes têm que fazer auditoria, têm que ter rastreabilidade, tem que saber como é que foi feita a calibração, quem fez, quando fez, onde ficou. Então, tem que ter todo o processo de rastreabilidade para auditoria. Capacidade de recuperação de registro, né? Quando a pessoa perde esse registro, poder ir lá buscar esse registro, né? Geração de cópia completa e acessível. Segurança eletrônica. São vários tópicos aqui, eu não vou entrar em muito detalhe, porque é bastante informação, mas, em resumo, a FDA CFE 21, parte 11, ela é isso. Você vai ter um logger fazendo medições de instrumentos que provavelmente foram calibrados, que geraram dado, e o objetivo é fazer com que esse dado ele fique integralmente impossível de eu burlar aquilo ali e entregar para o cliente um dado sólido que ele vai poder cumprir todo o trabalho dele sem o risco de erros, né? Então, o que acontece? A Robo, que é uma linha de produtos da Lycor, produz uma série muito grande de data loggers, ela atende uma cadeia grande de farmacêuticas. E, para vocês terem uma ideia, hoje, se você tentar vender um logger lá dentro com dado, os caras não aceitam se o teu sistema não atende a CF 21, parte 11. E isso já está caminhando para dentro do Brasil. Nós temos alguns clientes aqui no Brasil que nós atendemos e nenhum logger vai entrar lá dentro se não atender a CF 21, parte 11, né? Justamente pela questão da confiabilidade de um dado que é impossível de ser burlado, né? Então, toda essa linha da 17 ela atende, né? Da Robo ela atende essa capacidade. Aqui, para vocês terem uma ideia, é um software que atende a CF 21, parte 11. Se vocês olharem ali, ó, bem aqui, né, eu tenho uma opção que, se eu marcar ela, eu vou estar autenticando para trabalhar com a CF 21, parte 11. Ó. No momento que eu fiz isso, né, ó lá, irá adicionar uma assinatura digital aos ficheiros, né, que são os registros ligados, guardados, que vai ter todo aquele controle. Não, vai criar uma extensão, né, uma indicação H.sec, que é de seguridade, e aí, a partir daí, esse dado está seguro dentro da normativa CF 21, parte 11. Então, quer dizer, eu fui lá, habilitei, agora esse dado que eu tenho, ele está seguro. Não tem como eu mexer nesse dado. Ok? Aqui tem um exemplo, então, que a gente... Isso aqui é um termogrômetro pequenininho, que vai lá dentro de caixa de medicamento, pode ir dentro de esses objetos, esses frigoríficos automatizados pequenos que carregam órgãos de um lado para outro, né? Então, o que acontece? Aqui dentro, você automaticamente já aparece um cadeadinho ali e aparece as informações da pessoa que fez isso. Então, aquela história, a pessoa que fez o processo está registrado. Então, tu imagina, para quem tem uma empresa muito grande, muito monitoramento, muito dado, você acaba de automatizar todo esse processo para que não aconteça perdas, né? Não aconteça, digamos, uma bagunça no dado que eu não consigo me achar lá na frente, né? Está tudo bem controlado. Então, resumindo, a CF 21, parte 11 é isso, né? É um sistema que está muito forte. Eu acho que é interessante o pessoal olhar para isso, porque vai chegar um momento que quem vai comprar o equipamento vai querer a garantia de que aquele equipamento vai me gerar um dado que não tem como alguém alterar esse dado. E aí eu estou seguro no trabalho no que eu estou contratando, certo? Esse é o objetivo. Agora, trazendo essa confiabilidade do dado para dentro da questão, né, dos sensores inteligentes, né? Até o Márcio comentou aqui um pouquinho, ontem nós comentamos sobre isso. O mundo hoje está com muitos sensores digitais inteligentes, né? Não é mais sensores analógicos, eles diminuíram muito, o mercado entrou muito forte com sensor digital inteligente. Então, o que muda, né, nisso aí? Essa máquina aqui, da Robo, né, é impressionante. Você tem ali várias entradas digitais e todos os sensores digitais que você colocar nessa máquina
você não programa nada. Você não tem que ir lá dizer, olha, você vai trabalhar de 0 a 100 metros por segundo no anemômetro, que vai gerar um sinal de 0 a 1 volt. Não, quando você plugou digitalmente, ele já disse isso para a CPU, como que ele vai trabalhar. Na temperatura e umidade, ele já disse como vai trabalhar. Então, o que acontece? Imagina a velocidade que eu tenho na questão de manutenção, troca de peça e trabalho. Então, o que acontece? Às vezes, tu tem uma mineradora, o cara tem lá 50 estações, você imagina que se eu não tenho um sistema plug and play, que eu já carrego toda a informação do sensor para dentro da máquina, cara, eu vou ter que ir lá, ligar fiozinho por fiozinho dentro do board, e depois eu vou ter que entrar no meu logger e reconfigurar a porta do logger com cada parâmetro de cada sensor. Você imagina a capacidade que a pessoa tem que ter para fazer isso, tu vai precisar de um cara com bastante conhecimento de programação para operar aquele logger, e você vai precisar também de conhecimento técnico para poder escalonar aquela porta de uma maneira correta, senão tu vai fazer um trabalho errado. Mas o mais interessante disso tudo é que quando um sensor inteligente, né, essa questão do porquê inteligente, quando ele entra em contato com a máquina, ele carrega um monte de informação além de como ele vai operar. Ele não vai dizer apenas, olha, eu sou de 0 a 100 metros por segundo em velocidade do vento. Não. Ele pode fazer o seguinte, aqui dentro ele já calcula a média do vento, ele pode filtrar alguma coisa, ele pode tomar decisões inteligentes sobre aquele dado para dar um dado melhor para a máquina, evitando o processamento da máquina, tornando a máquina mais simples e mais barata. E o que eu carrego de mais importante, na minha opinião, é que cada sensor desse carrega dentro dele o serial number. Aí é que está a história muito interessante. Se cada sensor que eu plugo aqui carrega um serial number, quando você vai na nossa plataforma, você vai ver o gráfico e o serial number daquele sensor. Pois bem, imagina você lá, voltamos para a ideia da mineradora, eu tenho 50 máquinas operando lá, e eu estou vendo gráfico todo dia. Dali a pouco eu vou ver que um determinado gráfico, ele parou de operar e entrou um gráfico novo. Você vai ver que provavelmente aquele serial number não está mais operando. Entrou em operação outro serial number. O que deve ter acontecido? O cidadão foi lá, tirou esse sensor de umidade do solo e trocou por um outro. Por quê? Porque esse outro foi calibrado. E quando foi calibrado, o certificado da calibração sempre vai estar vinculado ao serial number dele. E se eu botei o serial number automático aqui dentro, quando eu troquei, no gráfico, lá na plataforma de dado, eu já vou ver que o gráfico mudou e entrou outro serial number. Então, você imagina a gestão de dado que eu tenho. Se cada estação minha foi mudada no campo, ninguém precisa me avisar. Automaticamente eu sei, porque o sensor inteligente que carregou o serial number dele para dentro da minha plataforma, bastou eu olhar, eu já sei, já está tudo registrado lá. E o mais interessante, é tudo criptografado e não dá para ninguém alterar. Entende o que eu estou falando? Então, eu estou falando da confiabilidade da rede do dado, da velocidade que eu consigo fazer tudo isso com pouca gente e a certeza que não vai ter errado. Agora, tu imagina se você instala um sensor analógico, você configura a porta errada, você esquece de avisar o cara que você trocou o sensor, você não passou o serial number para ele de qual sensor novo que você colocou lá. Cara, dá muito trabalho fazer a gestão de uma rede dessa. Você tem que ser muito organizado. Então, sensores inteligentes, ele resolve tudo. Quando se pensa em grande escala de número, você está automatizando todo esse processo. Você carrega tudo isso para a plataforma e, cara, o trabalho vai ser mínimo. Está tudo ali. Além disso, se você pensar sobre o certificado de calibração, né, como o pessoal comentou aqui, desculpa, eu esqueci o nome do senhor, Luzano, é Bruno, né? Bruno, você comentou uma coisa bem interessante, o certificado ali, na hora que tu falou, entre calibrar, né, e ajustar, né? Tem muita gente que acha que calibrar, o cara vai ajustar o sensor. Não, ele está calibrando e gerando a precisão ali do ajuste, né? Mas veja bem, no mundo inteligente, quando o escritório que calibrou o instrumento devolve o instrumento para a gente, calibrado, a gente pega os valores que estão lá dentro do certificado que ele emitiu e eu posso pôr dentro do sensor inteligente. Quando eu der para o meu sistema operacional ir em campo, botar lá na máquina, automaticamente no que ele plugou na máquina, aquele dado que vai para a plataforma já está ajustado com a certificação que foi dada e está registrado pelo serial number no certificado que foi me dado. Entende? Então, isso que nós estamos falando aqui é de uma cadeia que torna o sistema inteligente e rápido para ser feito, tá? Com eficiência, né? Então, aqui algumas vantagens, né, que eu já comentei, da parte da vantagem do sensor inteligente, né? Plug and play, tu bota, encontra automático, né, não vai ter nenhum erro. O processamento de dado, né, que você pode fazer uma série de coisas. Os sensores inteligentes, para ter uma ideia, quando ele pluga na CPU, e a CPU está dizendo assim, olha, eu vou coletar um dado por minuto,
e o sensor é inteligente, viu aquilo, o que ele faz? Ele desliga e não gasta energia durante os 59 segundos. Ele vai gastar só no último segundo, porque é a varredura de 1 minuto. Então, isso é uma outra vantagem. O sensor inteligente, ele gasta menos energia porque se autoajusta de acordo com aquilo que foi programado na CPU que vai coletar o dado, né? Autonomia, eficiência, muitos sensores, né, são projetados para consumir pouca energia, como comentei, e configuração a longa distância. Isso aqui é outra coisa fantástica, né? Porque se você tem uma cadeia de rede de máquina operando em campo, e essas máquinas, de alguma maneira, estão ligadas na nuvem, né? E pela nuvem eu tenho condições de dar comando para a CPU, é fácil entender que aquela CPU pode dar comando para o sensor, porque ele é sensores inteligentes, um conversa com o outro. Então, eu posso dizer para a CPU, olha, esse sensor aqui, faz tal coisa com ele. Por exemplo, muda a forma de gasto de energia dele, ou talvez eu possa até ajustar, quem sabe, um offset, um ganho dentro dele, a partir de um certificado novo que eu recebi, alguma coisa. Enfim, você tem uma capacidade de interagir CPU com sensor inteligente muito maior do que apenas, né, do método tradicional, como é usado, né? Aqui é que a gente já comentou, né? Isso aqui é hoje o que todos os nossos clientes comentam, né? Não é fácil você montar uma equipe que vai dar assistência em campo para um monte de estações meteorológicas, com um monte de logger, às vezes, diferente, porque tu teria que treinar o cara para poder programar todas as máquinas de todos os fabricantes, né? Isso aí é bastante dispendioso e dá muito trabalho para treinar a equipe. Então, todas as máquinas que são plug and play não vai passar por essa situação. Então, isso tem feito a gente crescer bastante no mercado pela procura do cliente que hoje está sofrendo com isso, né? Querendo máquinas mais inteligentes que permite que a pessoa que está cuidando vá lá e resolva o problema rapidamente, né? E gaste pouco dinheiro para fazer isso. Aqui entra a questão da rastreabilidade dos sensores, né? Como nós já comentamos aqui, né? Como é um sensor inteligente digital e tem um serial number, quem está fazendo o controle de calibração desses sensores está recebendo os certificados. Os certificados estão vinculados ao serial number e estão tudo ali. Quem está fazendo a gestão disso, né? Com o sistema de sensores inteligente, é como a gente explicou. Você dá o sensor para aquela pessoa que vai substituir em campo e pronto. No momento que ele plugar aquilo lá, já vai entrar o dado na nuvem, né? Ajustado. Por quê? Porque o sensor inteligente, eu posso pôr o ajuste da calibração dentro dele. No momento que plugar, já entra na nuvem. Então, o que acontece? Aquela pessoa que está em campo não precisa de um cabo USB para plugar na máquina, para entrar na máquina, para ajustar ganho offset de acordo com a calibração, sendo feito lá no tempo, um dia que pode estar chovendo. Quer dizer, é complicado. Então, isso é uma tendência, né, de que resolva tudo antes, para quando chegar lá, eu simplesmente trocar um sensor, vir embora e está tudo resolvido, né? Por isso, esse conceito de sensores inteligentes. Aqui só um exemplo da nossa plataforma. Então, tu vê, ó, todas essas unidades que estão sendo mensuradas aqui, ó, desde chuva, pressão e radiação, todos carregam um serial number, tá vendo? E o gráfico que está aqui também carrega o serial number. Então, aquela história, o dia que o cara trocar esse sensor aqui, ó, esse gráfico vai truncar e vai abrir um novo gráfico com um novo sensor. E provavelmente o cara levou esse cara para calibrar ou ele quebrou e tem que trocar, né? Então, se a pessoa levou para calibrar, nesse meio tempo que está calibrando, ele vai provavelmente pôr um outro sensor, vai abrir um outro gráfico. Mas eu nunca vou ter uma possibilidade de emendar esses gráficos, porque são instrumentos diferentes, né? Eu não posso fazer isso, não seria correto, né? Então, a plataforma ela tem essa capacidade forte de gestão, né, de acordo com o serial number de cada sensor. Então, resumindo, o que eu queria aqui dizer hoje era isso, tá? É o quanto o mercado está exigindo dados confiáveis que não dá para mexer, que não dá para alterar, porque isso já foi causa de muita briga judicial, valores enormes, né, porque burlaram, fizeram coisa errada, e também a questão de como o mundo está caminhando para sensores cada vez mais digitais e mais inteligentes para dar menos trabalho para o usuário. Tá? Esse era o meu objetivo aqui de trazer esse conhecimento para vocês, associado aí à questão de calibração, né, que a gente sempre vai ter que estar calibrando tudo isso, para poder pôr dentro desses sensores aí para trabalhar de uma forma perfeita, né? Então, eu agradeço a oportunidade a vocês aí mais uma vez, tá? Então, obrigado, pessoal. Muito obrigado, engenheiro Júlio César. Convidamos para que fique no palco agora. Vamos abrir este momento para a apresentação
do debate e dos comentários dos nossos palestrantes e do moderador Domingos, por gentileza. Muito obrigado. Obrigado a você. Bom dia, então, pessoal. Interessante aí, parabéns pelas palestras, muito boas. Queria agradecer ao Celso por ter me convidado para ser moderador dessa sessão. Recapitulando um pouco o que o Márcio falou, da importância da rastreabilidade, da metodologia, da linguagem e tudo mais. O que o nosso amigo Bruno falou da importância do Inmetro, dos pesos, medidas e tudo mais. E completando com a modernidade, cidades inteligentes e sensores mais inteligentes do nosso colega da Sigma, né? Eu sou oceanógrafo, trabalho com instrumento ambiental desde 96. E a primeira vez que eu entrei no laboratório, havia um frenesi, porque o sensor que tinha que ser levado para o navio para ser jogado dentro da água não tinha sido calibrado. E aí, por que não tinha sido calibrado, né? E os pesquisadores-chefes estavam apavorados, porque se o sensor não era calibrado, na área da oceanografia, sim, meteorologia é um pouco menos. Se o sensor não tivesse sido calibrado, ele não podia ter sido embarcado no navio, que ia ficar 3 meses no oceano, que custava $2.000 por dia. Então, a consequência era muito pior do que a meteorologia, que você está ali, você entra na caminhonete, você volta, você troca o sensor. Uma vez que você está lá no meio do oceano, no meio do navio, você não troca mais o sensor, né? E ele tinha que ser calibrado. Por que ele não tinha que ser calibrado? Lembrando da palestra do nosso amigo Bruno. Porque se ele não escrevesse no artigo que ele escreveu com os dados que ele coletou com aquele sensor, o artigo não ia ser aceito para publicação. Porque ele tinha que escrever que ele tinha sido calibrado no método tal e tinha sido na data tal da calibração daquele sensor. Então, a oceanografia, um pouco diferente da meteorologia, por ser mais nova, talvez, a cultura da meteorologia já está um pouco mais lá. A meteorologia, por ser uma ciência mais clássica, antiga, talvez venha carregando alguns vícios antigos aí de leva equipamento para o campo, vamos medir, vamos fazer o que dá, porque senão a gente não mede nada, né? Então, essa herança, né, de ter que ir para campo e medir. Talvez a oceanografia, por ser mais novo, já tenha um pouco mais dessa cultura. Queria sugerir para o Celso que no próximo simpósio não fosse aplicada a meteorologia, mas sim aplicada medição ambiental, que daí a gente trazia os oceanógrafos, trazia os geólogos, trazia todo mundo, e em vez de 2 dias fazia logo uma semana toda, porque está sendo muito bom esses 2 dias aí. Enquanto o pessoal prepara os microfones para o pessoal fazer as perguntas, então, eu vou fazer a pergunta, eu só vou fazer mais algum comentário enquanto o pessoal leva os microfones. Alguém tem pergunta lá atrás? Enquanto eu levo o microfone, só para dizer o seguinte, o CEMADEM, todos os pluviômetros que foram comprados e instalados foram calibrados. A gente exigiu no edital. Foi falado várias vezes, né? Exige no edital. A gente exigiu no edital, veio calibrado. Os fornecedores davam pulo, né? Porque ficava mais caro. E o fabricante falava, não consigo calibrar 3.000 pluviômetros para te entregar no tempo que você está querendo entregar. Então, era um problema, mas a gente exigiu o calibrado. Então, todos eles foram calibrados com curva de calibração certificado quando foram fornecidos, 10 anos atrás. Depois disso, nunca mais. Aliás, a gente nem tirou eles do campo em 10 anos. Tem pluviômetro que foi colocado 10 anos atrás e ele está lá. E o camarada vai todos os anos e verifica o nível de bolha e faz o quê? Faz a verificação, que tanto o Márcio mencionou, quanto o nosso colega Bruno mencionou. Coloca a garrafinha calibrada, que foi calibrada em laboratório, com balança de peso, e é feito. O que tem que fazer com esse pluviômetro agora? Trocar, jogar fora, colocar outro, né? Então, antes de calibrar de novo o pluviômetro, a gente está trocando o pluviômetro. Então, é uma cultura que realmente precisa mudar, mas não tem como ir lá na Amazônia trazer o pluviômetro. O que o CEMADEM fez? É sempre um dado importante para vocês. A gente mudou a forma de comprar o equipamento, que tem a ver um pouco com a palestra do nosso colega aqui. Fazendo isso, a gente eliminou o painel solar, eliminou a caixa de condicionamento de eletrônicos e ficou somente o pluviômetro com a eletrônica embarcada lá dentro. Fazendo isso, o CEMADEM consegue dar um salto na logística e uma diminuição violenta no custo da manutenção. Hoje a gente pode, colocando esses novos equipamentos, não mais mandar uma equipe de caminhonete 4x4 com um técnico em eletrônica especializado, que custa mais caro, e mais um ajudante motorista que tem que ser contratado, para ir até os lugares, subir o morro no 4x4. A gente aciona o técnico da Defesa Civil, pede para ele soltar um parafuso, tirar o pluviômetro inteiro,
colocar na caixa, mandar pelo correio, Sedex, PAC, sei lá o que, para a gente, e colocar um novo no lugar. Por que a gente pensou nisso? Porque a gente não precisa mais contratar, a gente vai custar caro. Isso aqui. Fazendo isso, a gente também consegue fazer a calibração do pluviômetro, que é um desejo nosso, mas que a gente não consegue fazer. Então, olha o salto de melhoria na metodologia e na diminuição do preço, somente mudando a engenharia do equipamento, que é a palestra do nosso colega, da CIVA. Então, os fabricantes têm realmente que caminhar para esse sentido, de ir para coisas mais modernas, os engenheiros têm que ir para coisas mais modernas, visando diminuição de custo, facilidade logística, e até para melhorar a metrologia, porque agora a gente tem a capacidade e oportunidade de, uma vez por ano, fazer o que a gente chama de turnaround do equipamento, né? Receber o pluviômetro uma vez por ano e calibrar em laboratório, e não mais com a garrafinha no campo, esse equipamento. Todos eles são, uma vez por ano, verificados com a garrafinha, para ver se as duas balanças estão... Mas é que para o CEMADEM é fácil, porque é só uma propriedade, chuva. Mas imagina uma rede que nem a do INET. Aí complica bastante. Então, os engenheiros têm que trabalhar bem mais para que o desenvolvimento aconteça. Vamos passar, então, para a pergunta do colega. Obrigado. Viu? Bom dia. Meu nome é Anselmo, eu sou da Defesa Civil de Duque de Caxias. Parabéns a todos os palestrantes. Muito interessante a palestra de cada um de vocês. Uma dúvida principal que sempre tem quando a gente fala de mudanças climáticas, como o Bruno iniciou, é a questão de como futuramente vamos ver, porque eu acredito nas mudanças climáticas, acredito que a ação antrópica está realmente acelerando um processo que é natural, a gente sabe fisicamente que é natural, mas existe a aceleração causada pelas ações antrópicas. Mas o importante é que a gente está olhando para as nossas medições e está vendo que ela está começando a mudar também por causa dessa fase de não retorno que nós já estamos iniciando nesse processo de mudanças climáticas. Uma delas até realmente em relação à chuva. Antigamente, a gente tinha uma medida padrão da Defesa Civil de 15 minutos, 1 hora, nos nossos acumulados. Agora, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, é 3 e 5 minutos. Por quê? Porque quando vem o sistema, nós temos áreas extremamente sensíveis, áreas no nosso PMRR, no Plano Municipal de Redução de Riscos. A gente tem áreas sensíveis igual R3 e R4, que é alta e muito alta, onde uma população extensa mora nessas regiões. Então, a tomada de decisão ela tem que ser muito rápida. Então, eu pergunto para os senhores em relação à questão, quando a gente, a grosso modo, quando eu meteorologista, penso em calibração, eu penso, obviamente, numa verificação que é feita no equipamento que eu estou mandando até o agente calibrador, né, em relação a um padrão que ele tem. Perfeito? Agora, a questão toda é a seguinte, qual seria a porcentagem máxima de deterioração que eu poderia ter no equipamento? O amigo acabou falando dos equipamentos do CEMADEM. O CEMADEM Nacional tem vários equipamentos em Caxias que já não funcionam há quase 2 anos. E a gente também está na fila para ir lá alguém auxiliar a gente ou fazer a troca. Então, ou seja, a gente sabe que a coisa é complexa, a administração é complexa porque não é fácil. A gente sabe exatamente que existe uma questão de custos, existe uma questão exatamente também de logística, de envio de material, mas também já ouvi falar também em alguns colegas do Rio de Janeiro, das Defesas Civis do Rio, de equipamentos que saíram de lá, que vieram para ser calibrados no CEMADEM, né, em empresas, mas, quando voltaram para lá, eles não estavam devidamente acondicionados quando foram. Então, já fica o meu recado aqui em relação a acondicionamento ao levar esses pluviômetros de volta a campo, porque isso é muito importante, a questão do acondicionamento. Tá? A minha pergunta seria mais em relação a isso. Qual seria o tempo máximo de deterioração de equipamento em relação à porcentagem nessa base de verificação? Vamos começar. Você quer falar um pouquinho sobre o sensor? Ok. Essa pergunta é bastante interessante, né? Eu vou responder, digamos, dentro da propriedade da nossa empresa e a quantidade de sensores que a gente tem, porque a gente tem uma gama de sensores muito grande, né? E o que você coloca, sem dúvida alguma, é uma questão muito boa e ela existe, tá? E geralmente quem determina isso são os próprios fabricantes. Vou dar um exemplo, né? Se você tem, por exemplo, um termogrômetro, né? E você já usa ele há 3 anos, vamos imaginar, e quando você calibra, vamos imaginar lá que tu calibrou 20 graus e
na máquina está 20 graus, a tua referência está 20 graus, e o teu instrumento que está sendo calibrado marcou 15. 5% é uma margem de erro muito grande. Então, o que acontece? Quando você compra o sensor, né, você vai ver que ele vem lá, o sensor aqui ele tem vamos imaginar, uma temperatura de 20 graus, né, e ele pode ter um erro de mais ou menos 1 grau. Então, ele poderia estar com 20 ou 21. Né? Então, o que acontece? Existem várias regras, e aí depende de cada fabricante, que se essa escala aumenta muito, já é considerado que não tente calibrar ele. Você até pode calibrar ele, mas o que vai acontecer? Você vai calibrar ele vai funcionar, só que ele já está numa curva de desgaste tão grande que provavelmente essa curva vai mudar muito rápido em pouco tempo. Então, digamos assim, ele vai funcionar bem 3 meses, depois já não vai funcionar bem. Ele já vai começar ele já está em outro patamar de erro, entende? Então, como a calibração a gente faz para durar 1 ano, se ele já fugiu de uma curva de erro muito alta, provavelmente ele vai estragar muito rápido essa curva, ele vai deteriorar mais, e você vai começar a monitorar bem, vai chegar um ponto que vai monitorar errado. Então, tu vai ver que não serve mais. Então, a dica que eu dou é olhar muito o manual do fabricante, estudar o manual do fabricante, para ver o que ele recomenda, quando é que eu devo não tentar mais calibrar ele. Tá? Isso, digamos, é o que os maiores partes dos fabricantes determinam. Só que vai mudar muito de sensor para sensor, tá? Porque tem sensor que é muito mais sensível, tem outros que é mais robusto, né? Aí vai de cada um. Mas a nossa experiência diz isso. Tentar respeitar sempre o manual do fabricante e entender que calibrar, você consegue calibrar quase tudo. Só que tu vai ver que quando você começa a usar, rapidamente ele descalibra. E ele já está numa situação que já não dá mais para usar, né? Esse é o meu conhecimento, tá? Vamos passar agora para o Bruno. É muito interessante esse evento, né? Porque a gente tem 2 visões, né? Tem a visão do fabricante, que é extremamente importante. Ele que fabricou o instrumento, ele sabe, né? Ele conhece as propriedades do instrumento, as características, né? E tem a visão metrológica. A gente da metrologia, a gente, enquanto laboratório de calibração, a gente não pode interferir na sua gestão do seu instrumento. Né? Inclusive, assim, o laboratório ele não pode nem colocar a data da próxima calibração na etiqueta de calibração. Isso é uma não conformidade, segundo a norma 17.025, né? Então, o que a gente prega? Né? Que você faça calibrações periódicas para que você consiga ter uma gestão metrológica disso. A gente analisando o que nós chamamos de deriva, né? O quanto ele muda com o uso, com o tempo. Né? Então, isso é uma fonte de erro que te dá uma visão muito boa do seu instrumento de medição. Então, assim, se esse comportamento do instrumento vai mudando com o tempo, e no caso de vocês é muito mais crítico, porque ele fica realmente exposto a condições ambientais diversas, né? Umidade relativa, chuva, né? Então, assim, isso pode causar oxidações, podem causar problemas que podem comprometer a medição do instrumento. E esse comprometimento de medição, a gente consegue identificar muito nítido no laboratório de calibração. A gente, enquanto metrologista que está fazendo a medição do seu instrumento, a gente já sabe, esse instrumento aqui vai apresentar um erro muito grande. Só de olhar, só de iniciar a medição do instrumento. Isso aí, com o tempo, com a experiência, a gente já consegue ver isso. Mas o que é importante? Você, como usuário do instrumento, o que impacta, né, no seu processo? Né? O seu processo está lá trabalhando com condições ambientais. O que é crítico para você? Quando começa a chegar uma variação do instrumento que seja crítica para você, aí tem que se pensar em trocar esse instrumento. Isso na visão metrológica, tá? Logicamente, né, você vai ver o que é mais, financeiramente, o que é mais viável também. Trocar logo esse instrumento ou fazer diversas medições e aplicar as devidas correções. Isso também nada impacta que possa ser feito. Você pode aplicar as correções de deriva. Mas, como a gente está falando de instrumentação de campo, que, como, né, o Domingos muito bem explicou aqui, né, às vezes está lá na Amazônia. O que é mais fácil? Cara, às vezes é mais fácil eu calibrar um novo aqui, chegar e trocar, botar um outro no lugar lá e trazer ele para cá, ou calibrar no laboratório. Essa logística, né, esse pensamento logístico, aí já vai mais do usuário do instrumento. Eu não sei se eu consegui esclarecer para você, mas assim, essa é a visão mais metrológica da coisa, né, da gestão da medição do próprio instrumento. Tá? Vou passar para o Márcio aqui agora. Bom, eu vou tentar responder a sua questão do pluviômetro, né? A maioria dos fabricantes hoje, né, dos bons fabricantes, eles seguem as orientações, lá, as recomendações da WMO quando ele, né, vai fabricar o instrumento. E daí ele tenta seguir um anexo lá que coloca, por exemplo, um pluviômetro.
Na resolução mundial, a resolução deveria ser 0,1 milímetro por basculada. Mas aqui no Brasil, como chove muito, né, que você trabalha muito com isso, a gente não usa quase o pluviômetro de 0,1. Okay? Tem um desgaste muito alto e aí perde até chuva. Todo mundo que trabalha com isso aí chega a perder a chuva, né? Então, é um consenso. Por isso que chama recomendação, né? Então, a gente tem lá... E daí, um consenso é que a gente trabalha com um pluviômetro a partir de 0,2. Né? Alguns 0,2, alguns 0,25, né? E tem até outros aí, né? Tinha de 1/10 de polegada, 0,254 milímetros por basculada, e tinha sistema que cortava esse 4, né? E se pensa bem, no ano perdeu esse, né? Esse 4 lá no final. Que vem da polegada do inglês, aí usa do 0,254. E daí ele colocava aquela resolução. Com o tempo que a gente começou a calibrar isso daí, a gente tenta colocar o valor da calibração. Ao invés de ser um de resolução 0,2, 0,20, né? No caso do SEMAD, a gente fez bastante esse trabalho, né? Sobrou para todo mundo, né, Domingo? Até para a gente que estava lá no INPE, sobrou para a gente. E a gente colocava lá no datalog o valor da calibração, que era 0,19 ou 0,21. Então, aquele pluviômetro lá, quando dava a basculada, já não computava 0,2, já computava o 0,21, porque já estava calibrado, já tinha a correção dele lá. A incerteza, então, depende... A incerteza depende também do instrumento, do sistema de calibração, né? Então, a gente consegue... Né, tem sistema que a gente consegue 1%, com o sistema, junto com o equipamento, você consegue incertezas baixas. Tá? Mas a WMO lá aceita até 5%, até mais nessa parte daí. Aí depende da aplicação. Okay? 10% de incerteza na sua aplicação é muito ou não? É claro que depois do limiar pode ser muito, né? Até um limiar você aceita, depois de um limiar você não aceita mais, dependendo, né, na sua aplicação da Defesa Civil. Okay? Então, quando você encaminhar para calibrar um pluviômetro, você tem que ver a capacidade lá de medição e calibração do sistema lá do laboratório. Okay? Sobre duração, então, tem muitos fabricantes, muitos materiais diferentes. Alguns duram mais, alguns duram menos. Tem alguns pluviômetros de tanto trabalhar. É diferente um pluviômetro que trabalha aqui no Brasil, que trabalha no Peru. No Peru quase não trabalha, né? Vocês sabem disso, né? Aqui um pluviômetro trabalha muito. E, às vezes, desgasta o mancal, então a vida útil dele. Por isso que você deve fazer as calibrações para você ver esse histórico, se ele está dentro, né, do seu critério de aceitação lá para a sua aplicação. Tá, ok? Então, não tem uma resposta. Né? A resposta é o que a gente faz? É você ter o histórico dessas calibrações e você está vendo, complementando os dois, está vendo como é que está. Opa, daqui a pouco, ano que vem, já não serve esse pluviômetro para minha aplicação. Né? Ou daqui a 5 anos, você pode fazer essa previsão de 5 anos, 10 anos. Então, a gente usa isso também. Tem duas linhas, eu estava conversando com o Domingo aqui, quando o pessoal vai implantar sistemas, tem duas linhas de pensamento. Uma é comprar sistemas que melhor equipamento possível para ele durar muito mais tempo em campo. Tudo de inox. Você usa o melhor equipamento possível para durar. Né? E daí a gente tem histórico mesmo de equipamento que foi instalado em 96 e está bom. Lá no INPE tinha uns pluviômetros japoneses que o eixo do eixo de mancal, a ponta era de safira, né? Então vinha com pedra preciosa na ponta para diminuir o atrito e fazer com que a báscula funcionasse de uma forma mais livre, durasse mais tempo, e ele todo resistente. É isso que o Márcio está dizendo. Esses foram instalados lá no projeto do satélite do INPE nos anos 90, né? Até hoje. Tem uns que até hoje estão funcionando. E muito bem, e quando a gente vai calibrar, ele quase não saiu. Okay? Mas há uma alta linha que o pessoal colocar mais equipamentos e que ele tem uma vida útil menor. Então, isso é engenharia, ok? É o que você quer. Né? Você quer um que dure mais tempo. Então, é cada aplicação que escolhe. Lembrando que, na maioria das aplicações, é interessante você ter histórico das medições do local. Então, esse negócio de você ficar trocando equipamento, você perde esse histórico. Não é uma conta fácil de você fazer, né? Quando você troca um instrumento para um outro, e daí você, né, perde esse histórico. Como é que você vai fazer? Olha, estava vindo aqui, ou, por exemplo, né, estudar, né, temperatura em um determinado local. Você imagina quando você troca os sensores, você perde todo esse histórico, tá, ok? A chuva em um determinado local. Se você troca esse pluviômetro,
ok? Para um outro, puxa, você tem que fazer uma gestão aí, estatística, matemática da coisa. Só complementando o que o Márcio está falando, o rigor científico é o seguinte: você não tira um sensor de um sítio observacional. Você, no rigor, né? Você vai lá, coloca o seu sensor secundário, deixa pelo menos um ciclo de 1 ano, que é o ciclo da natureza ali, e depois você trata as 2 séries temporais. Mas você não tem fôlego para isso. Você vai fazer isso num experimento, num sítio controlado, né? Mas o rigor científico é esse. Mas você não vai aplicar. Só, né, já que a gente está discutindo o que deve ser feito e o que não deve ser feito, o que deve ser feito pelo rigor científico seria isso. Então, no Uruguai eles fazem esse trabalho. Quando colocam o outro, eles trocam, tiram um, colocam o outro, né? Eles sempre deixam os 2 lá. Aí sim ele consegue tirar aquele outro e ele tem um fator de conversão, né? Tem uns trabalhos na Itália que não. Inclusive tem lá equipamentos do século passado lá, tá lá junto lá numa torre lá na igreja, e tem sistema automatizado e tem lá o manual ainda que eles para manter, para ele conseguir, quando pegar dados históricos lá de 100 anos lá, ele conseguir fazer isso daí. Então depende da aplicação, ok? A gente não tem, cada um avalia a sua aplicação. Tem a parte monetária também, os recursos, né? Ok? Então, cada um vai ver a sua aplicação. A aviação faz ajuste, por exemplo, uma coisa que, né, ela toda hora está ajustando a instrumentação. Tá? A aviação sempre ajusta, né? Que também é um outro jeito de trabalhar essa informação. Ok? Espero que tenha respondido. Essa é a experiência que a gente tem de coletar de todas as aplicações. Daí, cada um vê qual que encaixa na sua aplicação. Vou contribuir para essa sua pergunta, trazendo um pouco de conhecimento também, de novo, da oceanografia, mas aproveitando a apresentação do Márcio, que ele colocou a água, aquele garrafinha de água de salinidade, né, Márcio? O que acontece é o seguinte, para você ter ideia, voltando para aquele exemplo do equipamento calibrado lá da oceanografia, a gente leva aquelas garrafinhas padrão que a gente sabe que ali tem uma salinidade conhecida, calibrada no laboratório, uma precisão super grande. E a gente leva porque quando você sai com o navio, o equipamento está medindo a salinidade da água do mar de um jeito. Quando você terminou a viagem, ele está medindo de outra, porque a medição é feita com uma célula de cobre, e a célula de cobre ela vai oxidando ao longo do caminho. Ela vai criando uma camada de cobre, de oxidação na volta. Então, aquela medida do laboratório, quando o cara fez a metrologia, que veio o certificado de calibração e que tinha lá o offset que a gente jogava no programa para poder fazer o nosso valor corrigido da melhor maneira possível, no final da viagem do navio ele já era outra. E também no manual me lembro que eles falavam, o equipamento, se você põe com guincho, o navio chacoalhando, né? Você com guincho, você coloca ele dentro da água, você tira da água, ele bate quando você traz o equipamento pelo guincho com cabo de aço, ele bate no chão do navio. Então, você altera toda a calibração. Imagina um meteorologista vendo você operar o equipamento. O cara fica louco, né? Aquilo lá feito com maior precisão do laboratório e você batendo o negócio, batendo no costado do navio, batendo no chão do navio, quando você está operando ele. Então, o que você tem que fazer? Você, para cada vez que você desce o equipamento eletrônico, que faz a medida contínua, você leva 12 garrafas de 1,5 litro abertas que você dispara o fechamento automático ao longo do caminho. Então, você vai coletando águas até 5.000 metros de profundidade. Aí você traz essas águas, coloca o equipamento no navio, tira em garrafinhas esterilizadas, que você leva garrafinhas esterilizadas, lava a garrafinha 3 vezes com a água, tal, não sei o quê. Todo um procedimento também super preciso lá, e chacoalhando, e você pega o balde, vomita, e daí pega de novo a garrafinha e faz de novo. Então, né, torce para não cair vômito no meio da água lá, não sei o quê. E aí você leva, isso é feito aqui na USP, em São Paulo, aqui no Brasil, acho que é o único que faz. Inclusive, era uma senhora que fazia. Por que era a senhora? Que era sempre ela que fazia, durante décadas, ela que fazia a calibração de todos os dados de salinidade do Brasil, porque ela é a única que tinha paciência para fazer as calibrações, as correções no laboratório. Então, o procedimento de cuidado, confiabilidade de dado, ela não é só na metrologia, no momento da calibração do instrumento na saída. Às vezes é na volta também. Então, aquilo demorava, acho que 2 meses, 1 mês, porque ela tinha que ter tempo para pegar todas. Imagina, para cada lugar que a gente fazia, era 10 garrafas, 10 profundidades de cada ponto que a gente fazia, de 3 meses de viagem. Imagina quanto tempo ela demorava no laboratório
para fazer a comparação das garrafinhas com as coisas. A gente fazia duas coisas. A gente levava a garrafinha no laboratório e quem vomitava era o cara lá dentro do laboratório do navio. Ele fazia a primeira verificação e depois ele fazia na USP. E daí a gente comparava as duas. E sempre tinha diferença. Porque o equipamento do navio era portátil e o equipamento da USP ele era robusto. Então, a metrologia é muito mais do que você, no dia de fabricar o equipamento, calibrar ele. Durante todo o processo de medição, a metrologia está presente também. Ô, Domingos, o laboratório da Unimetro já tem esse guideline selenometer lá na Unimetro. Lá. E a mesma coisa para a Lycor também. A gente fez um navio com medição de PCO2, que é a produção de CO2 para a atmosfera. Tinha gases, garrafas, a gente recebia no navio garrafas de gases calibrados em laboratório, porque o equipamento da Lycor usava o gás calibrado também. Mais perguntas aí? Pessoal, tem duas pessoas lá atrás. Vamos então rapidinho para as perguntas e a gente tentar ser mais breve nas respostas. Bom dia, pessoal. Meu nome é Marcelo, da Nave Brasil. Primeiro, agradecer aí as palestras, alto nível aí de palestrantes, muito bom. Agradecer o evento. E eu vou fazer algumas perguntas, mas é rapidinho. Tem a ver um pouquinho com a parte de pluviômetro. Como eu sou da área da aviação, o Márcio até já comentou que a gente ajusta, né? A gente ajusta e faz muita manutenção, porque a informação que aparece para o controlador de voo, ele não pode ficar ajustando. Ele não pode ficar fazendo cálculos e tudo mais. E muitas vezes é difícil você entrar no sistema fechado das empresas que têm as estações meteorológicas para colocar esses ajustes lá dentro. A minha pergunta é o seguinte: a gente percebe que, pelo menos na aeronáutica, quase todos os pluviômetros é meio que padronizado um determinado fabricante. Mas eu vejo esse fabricante e outros fabricantes também sendo usados no CEMADEM, pelo que a gente vê. Como é que vocês conseguem definir não só a precisão dos dados de chuva que vem do pluviômetro, como também dessas verificações em campo com a garrafinha, sem um controle de vazão? Porque o pluviômetro tem um erro específico. Por exemplo, os de aeroporto, que é 0,1 milímetro, acima de 100 milímetros por hora, o erro é exponencial. Eu chego a 25%, 40% de erro. Se chover muito forte, eu vou perder muita água. E acredito que aí, tanto a Defesa Civil como o CEMADEM, chuvas muito fortes, vocês vão perder água, mesmo com pluviômetros de 0,25. Teria que usar um pluviômetro com uma báscula de meio para vocês não perderem tanta água. E aí, como que vocês ajustam estes... choveu 500 milímetros, qual é o erro disso? Dessa informação que o pluviômetro está me dando? Choveu 200 milímetros, qual é o erro? Porque o erro varia. O gráfico do pluviômetro é exponencial, varia bastante. E outra pergunta é em cima da verificação com as garrafinhas. Eu tenho 100 ml lá, vou jogar 100 ml pesado, a garrafinha está calibrada. Tá, e a vazão? Se eu não controlar a vazão, na hora que eu jogar água lá dentro, a báscula vai virar rapidinho e vai perder água. Eu, de novo, tenho um erro imputado nessa verificação. Como é que vocês fazem esses estudos para que a informação que chegue lá na frente, choveu 250 milímetros, 84. Eu vou pedir para o Márcio responder, porque o Márcio é especialista nisso. Isso mesmo. Tá bom. Então, essa é a primeira pergunta. A outra pergunta, e mais especificamente também para o Márcio, na WMO, quando aparece a incerteza de medição, aquela incerteza que está na tabela da WMO, por exemplo, ela é incerteza expandida, é combinada, é a incerteza só da medição? Então, Marcelo, assim, os bons fabricantes seguem as orientações, seguem as recomendações da WMO. E daí, lá, eles têm esses parâmetros. Então, lá, a incerteza, eles consideram, né, probabilidade de abrangência de 95 45. É a incerteza expandida de medição, tá? Para K igual a 2, lá. Okay? O que acontece, se você pedir... Aí que está. Quando você pedir para calibrar, você tem que pedir para calibrar não só acumulado, você também tem que pedir, né, a calibração e a intensidade de chuva, com o datalog que você está usando. Isso aí, ainda hoje, acontece também de você
mandar calibrar o pluviômetro. Ele é calibrado com o datalogger do laboratório de calibração lá, do laboratório de metrologia, e depois você não usa ele com esse datalogger e usa com o seu sistema, então ele não é calibrado em intensidade de chuva. Ou seja, tem uma informação a mais ali, que se o laboratório tiver um ótimo datalogger, okay, vai ter uma incerteza bem menor, quando você colocar no seu sistema, que às vezes não é um datalogger daquele, pode ser maior ou menor. Então, o certo é você pedir com a curva e intensidade. A verificação de campo, aproveitando, né, o pessoal da ANA que está aí, o que aconteceu na crise hídrica do começo do século passado, lá, de 2000, né? Que a gente tem uma rede enorme, como é que a gente vai fazer isso aí? Trazer tudo para calibrar não dá, porque é demorada a calibração do pluviômetro quando você precisa desse tipo de informação, que você quer calibrar em várias faixas, várias intensidades de chuva. Ok? Então, o que foi feito? A Rafinha tem 3 bicos. Cada bico tem vazões diferentes. Ok? E você tem que especificar. Então, hoje é possível, com dados históricos, você falar quanto que você quer até que calibre o seu pluviômetro. Eu quero que faça um teste, até 100 milímetros, tá bom, ou 50, né? E quais intensidades, porque naquela região tem chuvas interessantes para você. Por exemplo, aqui teve um projeto aqui em Lorena, que aqui fala que é pé d'água, né? Que o pessoal, cada lugar tem uma terminologia, que é uma chuva muito intensa, que é no verão, acontece junto aos produtores de água, né? O pessoal sabe que tem produtores de água, o pessoal que tem que manter as nascentes limpas, porque essas águas eles recebem para manter todo o trajeto da água dentro da... E, quando dá essas chuvas intensas, acaba dando problemas nisso. Então, eles têm que ter um controle disso daí. Então, tinha um projeto para medir altas intensidades que acontecem no verão aqui. Então, o que acontecia com o equipamento... Até a gente tinha um equipamento antigo que conseguia fazer essas medições até 150, 180 milímetros por hora, tá, de intensidade. E colocou um equipamento novo. E quando esse equipamento colocou novo, não dava chuva, apesar de dar chuva alta, não aparecia. Porque o pessoal achava, como é um reed switch, tem um efeito spike, aquele efeito, e o datalog ele entrava no filtro anti-debalse, achando que aquilo era ruído e não que o equipamento estava chaveando muito. Então, para cada aplicação, por isso que a metrologia, trabalhar junto com o usuário, a gente, né, melhora todo esse estudo. Okay? Então, é muita coisa que a gente está estudando para poder ter medidas confiáveis. Obrigado, Márcio. Pessoal, a gente estourou muito tempo. A gente vai para o coffee break agora, sem possibilidade do colega lá. Eu vou pedir desculpa e vou pedir que você faça a sua pergunta para o pessoal no café, tá bom? Eu vou convidar todos a dar uma salva de palmas para os palestrantes e a gente vai para o café.